Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para uma aula de ciências. E a aula de hoje nós vamos falar sobre as ISTs. Pela imagenzinha aqui, acredito que vocês já sabem mais ou menos do que se trata, não é? Mas antes, vamos começar aí com a nossa retomada. Então, olha só, nós falamos nas nossas últimas aulas sobre os métodos anticoncepcionais, métodos utilizados para evitar uma gravidez. Nós vimos que há vários métodos, uns mais eficientes, mais seguros, outros nem tanto, tá? Nós vimos que o importante mesmo, é um aconselhamento médico. Por quê? Porque é este o profissional que vai saber orientar qual o melhor método para aquela pessoa, para as individualidades dela, certo? E lembrando também, que a gente não pode apenas pensar em evitar a gravidez. Quando estamos falando em relação sexual, a gente precisa lembrar aí que temos que garantir proteção contra doenças também, tá? Então, olha só, antes da gente dar início ao conteúdo dessa aula propriamente dito, nós vamos continuar a nossa retomada com um exercício. E o primeiro exercício da aula de hoje diz o seguinte: identifique os métodos anticoncepcionais aqui das imagens. Então, você vai dizer o nome desse método e classificar ele quanto ao seu funcionamento. Então, o que é isso? É você dizer se esse método é de barreira, se ele é um método hormonal, se ele é um método comportamental, se ele é um método cirúrgico ou intrauterino. Então, vamos lá? Identifica aí, coloca a letra A. E aí diz o nome do método e qual é o tipo, de funcionamento dele. Vou te dar um tempinho e nós já retornamos.
E então vamos corrigir? O primeiro método está mostrando, né, uma interrupção aqui nos ductos deferentes. Então, esse é um método cirúrgico. E se está realizado, né, no homem, nos ductos deferentes, qual que é o nome mesmo? Vasectomia, né? Então, na letra A, vasectomia, um método cirúrgico. Na letra B, a gente tinha esse dispositivo que parece um Tzinho, que é colocado lá no útero da mulher. Esse método, o nome, né, já diz, ele é um método intrauterino, por isso que o nome dele é DIU, tá? Dispositivo intrauterino. Na letra C, tinha um calendário. O que é esse calendário aí? Lembram dos métodos comportamentais que a gente estudou? Da tabelinha, que é aquele método em que a mulher ela tem um calendário, né? Pode ser no papel, pode ser um aplicativo de celular, no qual ela marca a data da sua menstruação e conta ali, né? Aproximadamente 14 dias depois do primeiro dia da menstruação, é que ela tem a tendência de ovular. Mas cuidado, né? A gente viu que muitas mulheres têm um ciclo irregular, podem ovular antes, depois, então muitas vezes esse método é falho, tá? Então esse método tabelinha e é um método comportamental. Se a mulher não quer engravidar, né? Muitas vezes ela olha ali no calendário, olha, essa semana aqui, né? Eu acho que eu estou fértil. E aí ela vai evitar a relação naquele período. Se a mulher quer engravidar, ela sabe que naquela semana, né, as chances são maiores, tá? Na letra D, a cartelinha aqui com as pílulas. Então, a pílula anticoncepcional, como a gente viu, é um método, né, hormonal, é um método que vai aí interferir no funcionamento dos hormônios e, consequentemente, impedir a ovulação da mulher. Esse aqui, da letra E, a gente viu que essa cúpula redondinha aqui é o diafragma, né? Ele é colocado no interior da vagina da mulher, geralmente associado lá com um gel espermicida, para que, né, de fato, não deixe os espermatozoides passarem, né? E muitos deles morrem ainda antes de conseguir, né, subir aí para encontrar o ovócito. E é um método, então, de barreira que vai impedir esse encontro. E na letra F, o método cirúrgico realizado na mulher. Então, aqui a gente tinha, né, um sinalzinho representando aquele corte nas tubas uterinas, portanto, é um método cirúrgico e no caso da mulher, esse método é chamado de laqueadura, ok? Dando continuidade, então, o que significa essa sigla IST que nós vamos falar aí nesta aula? Responde aí e eu já volto para a correção.
E então, ISTs, essa sigla significa infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, são doenças, né, que são transmitidas, além de outras formas de contágio, também pela relação sexual. A maioria das pessoas já ouviu falar em doenças sexualmente transmissíveis, né? DSTs, esse termo existe, mas ele vem sendo substituído, tá? Por ISTs. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que adquire um organismo desses, causador de uma doença, ela manifesta sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que pega AIDS, ela pode ficar um tempo sem ter sintoma algum, então ela não tem a doença se manifestando ainda, né? Mas ela já é portadora, então ela já tem uma infecção sexualmente transmissível, tá? Por isso que esse termo DST ele vem caindo e sendo substituído aí por ISTs, tá? Os médicos, né, a comunidade científica acham mais adequado, certo? Mas é a mesma coisa, né? Então, olha só. Diversas infecções causadas por vírus, por bactérias, protozoários, outros agentes patogênicos, né, que a gente viu que causam doenças. Então, vários agentes podem ser transmitidos aí por meio da relação sexual. E aí a gente vai conhecer, então, ao longo dessa aula e das outras aulas sequenciais aí, algumas dessas doenças, tá? Aqui a gente já pode ver, né, pela imagem o nome de algumas delas, ó, AIDS, sífilis, HPV, cancro mole, gonorreia, hepatite B, tá? Então a gente vai falar das principais, daquelas mais comuns. Então, como eu já falei, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, podem ser causadas por bactérias, vírus, ou outros agentes patogênicos, como por exemplo protozoários, tá? Que também são micro-organismos, né? São pequenininhos que a gente não vê e que podem estar ali nas secreções e ser transmitidas durante o ato sexual. Nós vamos ver ao longo dessa aula as infecções causadas por bactérias, tá? Então, as mais conhecidas e mais comuns aí são a sífilis, a gonorreia e o que os médicos chamam de cancro mole. Essas doenças, essas três que a gente vai falar nessa aula, elas costumam ser tratadas com o uso de antibióticos, tá? Porque, você lembra por que são os antibióticos que vão ser administrados nessa pessoa? Então, a gente já falou ao longo das aulas aí, né, que antibiótico é um medicamento usado para eliminar, para matar as bactérias, tá? E é um medicamento, né, que é utilizado com prescrição, com receita médica, porque não é um medicamento que pode ser comprado, né, só com a boca, só de boca lá, ou tomado assim, sem o cuidado, sem a orientação médica, né? Porque oferece riscos à nossa saúde, tá? Então, geralmente essas doenças vão ser tratadas e curadas também, tá? Com os antibióticos. Então, vamos conhecer aí as características delas. Começando pela sífilis. A sífilis é uma doença que é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Esse é o nome científico dela, tá? Essa bactéria, ela tem um formato de espiral, como a gente pode ver aqui na imagem. Ela é transmitida não só pela relação sexual, tá? Sem a proteção, né? Mas também de mãe para filho. Então, durante a gestação, tá? Pela placenta, essa bactéria pode passar. Durante, né, o parto, se não houver os cuidados, e até mesmo pela amamentação. Então, de mãe para o filho também essa doença pode ser transmitida. E quais são os sintomas da sífilis? Então, ela vai começar geralmente se manifestar aí após aquele período de incubação, né, dessa bactéria. Quer dizer, a pessoa pega a bactéria na relação, não é já imediatamente que ela vai ter os sintomas, né, mas alguns dias depois ela vai começar a ter lesões na área genital. Então, pode ser, né, no pênis do homem ou na vagina da mulher, lesões, tá, que
se não forem tratadas essas lesões, elas vão piorando, vão evoluindo para quadros mais graves da doença. Então, no caso da sífilis, tem vários estágios, tá? O primeiro estágio são apenas as lesões, né? Essas lesões, elas precisam ser diagnosticadas, né? É feita uma análise para ver realmente se é a sífilis, né? E tem cura, né? Então, quanto mais cedo fizer esse diagnóstico, mais rápido essa pessoa vai estar curada. Se não tratar, essa bactéria ela pode ir se espalhando para outras partes do corpo, para órgãos vitais inclusive, tá? Então, essa doença, se ela chegar lá no estágio mais grave, ela pode ser fatal, tá? Olha só um estágio, né, inicial, pequenas lesões. Aqui a gente já consegue perceber um estágio mais avançado, mais sério, lesões aí, ó, no pescoço, nas costas, né? Não só mais na área genital da pessoa, tá? Nos pés, né? Nas mãos. A sífilis, essa bactéria, ela pode também, através da corrente sanguínea, chegar a vários locais do corpo. E olha só aqui, até mesmo no olho, tá? Então aqui, embora pareça uma conjuntivite, né, pela imagem, mas é um caso de sífilis na qual até o globo ocular da pessoa foi afetado. E isso pode inclusive provocar cegueira permanente, tá? Então é muito sério diagnosticar no início, né, e tratar o mais rápido possível. Do caso lá da mãe para o filho, quando passa, tá, essa bactéria para a criança, a gente chama de sífilis congênita. E aí olha só como é sério, né? Pode provocar um aborto ainda, né, durante a gestação, ou se feto pode morrer, tá? Então pode provocar um aborto espontâneo. Pode acontecer dessa bactéria atravessar a placenta da mãe e provocar má formação, cegueira nessa criança. Então são consequências, né, irreversíveis. Por isso que, claro, né, para todas as mulheres, mas para a mulher que tem uma DST, uma IST, é mais importante ainda que no início da gestação ela vá, faça os testes, né? Então, entre vários testes que ela vai fazer, né, para ver se tem sífilis, AIDS e tal, durante, né, esses exames aí que a gente chama de pré-natal, ela vai estar identificando esses problemas e isso vai garantir não só o bem-estar da mãe, né, mas principalmente o desenvolvimento ideal, adequado, saudável para esse bebê que está se formando, tá? Então, é muito importante, né, fazer esse acompanhamento. Qualquer alteração, qualquer lesão que apareça nas regiões íntimas, né, muitas pessoas demoram a procurar ajuda médica por vergonha, né, porque não querem se expor. O profissional, ele não está lá para julgar ninguém, né? Ele está lá para ajudar a tratar, a curar. Então, quanto mais cedo for, né, deixar o preconceito, a vergonha de lado, mais rapidamente essa pessoa estará curada, né? E também não vai estar comprometendo, ameaçando a saúde de outras pessoas por aí. Sobre a sífilis, temos aqui um quiz que diz o seguinte: a sífilis pode ser evitada com medidas simples de proteção, como o uso da camisinha. Analise as afirmativas a seguir e marque a que indica o nome do agente causador. Vamos ver se você já pegou ali como é que é o nome, né, científico dessa bactéria. Claro que a gente não precisa ficar gravando nomes científicos, tá? Quando a gente precisa, né, saber nomes científicos, a gente busca, pesquisa, né? Mas é só um quiz, só um desafio, né, para ver se você está antenado aí na aula mesmo. Então vamos lá. Na letra A, Neisseria gonorrhoeae. Na letra B, Treponema pallidum. Na letra C, Trichomonas vaginalis. E na letra D, Haemophilus ducreyi. Lembrando que esses nomes esquisitos aqui, né, eles são escritos em latim, tem todas aquelas regrinhas, né, de estar em itálico que você já estudou, eu tenho certeza, em outros momentos lá na sala de aula com o seu professor, né, com a sua professora. Então, qual é? Você viu ali na explicação, qual é o nome dessa bactéria causadora da sífilis? Responde aí.
Muito bem, então o nome científico da bactéria causadora da sífilis é Treponema pallidum, ok? A primeira, se vocês perceberam, esse gonorreia aqui, já não lembra gonorreia, né? Então já fica fácil de memorizar que essa é a bactéria causadora da próxima doença que a gente vai falar. Trichomonas vaginalis não é uma bactéria, tá? É um protozoário. E o nome vaginalis, com certeza você já se tocou aí, né? Que ele é um protozoário que vai afetar aí a região vaginal, né? As mulheres, certo? Então, dando sequência, temos uma questão aqui para você responder, assinalando verdadeiro ou falso e, claro, corrigindo as falsas. Então, olha só, ainda sobre a sífilis, né? Na letra A, ela é transmitida exclusivamente pelas vias sexuais? Sim, não, né? Verdadeiro ou falso? Se você julgar ela falsa, identificar, corrigir aí o erro. Na letra B, pode ficar um tempo sem manifestações clínicas, ou seja, sem sintomas, tá? Dando a impressão errônea de uma cura. Então, a pessoa pode ficar um tempo ali sem sentir nada, né? Achar que tá tudo bem já. Na letra C, é uma doença viral? Verdadeiro? Falso? Na letra D, a forma de prevenção contra essa doença é o uso de camisinha. E então, vamos lá? Verdadeiro ou falso? Julgar todas as afirmativas e, não esquece, anotar aí o que está errado nas falsas. Vamos lá então fazer a correção? Letra A, transmitida exclusivamente pelas vias sexuais. Guarda isso como uma dica aí para sempre. Sempre que numa questão tiver essa palavra exclusivamente, já desconfie, tá? Porque dentro das ciências, da biologia, é bem difícil existir esse exclusivamente. Sempre temos exceções, né? E olha só, a sífilis, como a gente viu, ela não é transmitida somente pelas relações sexuais. Então, esse exclusivamente, né, tá errado. Ela é transmitida tanto pelas vias, pelas relações sexuais, quanto de mãe para filho ou ainda por uma transfusão de sangue contaminado, por exemplo, também, tá? A pessoa pode estar adquirindo essa bactéria. A segunda, a letra B, era verdadeira, tá? Por quê? Porque a pessoa que adquire essa bactéria durante uma relação, por exemplo, ela pode ficar um tempo sem ter sintoma algum, tá? Sem sentir absolutamente nada. Ela está com a infecção já acontecendo no corpo, né? Mas ela pode não ter manifestação, tá? Depois de alguns dias, né? Geralmente vêm as lesões que inclusive podem dar
uma desaparecida e a pessoa acha que está tudo ok já, né? Não procura o médico, mas aí daqui a pouco ela está com as lesões de novo e a doença vai evoluindo para quadros mais graves, tá? Então isso pode acontecer, é importante estar de olho nos sinais que o nosso organismo nos dá. Na letra C, uma doença viral, não é viral, né? O erro era justamente aí. A gente está estudando nessa aula as ISTs que são bacterianas, tá? Então, aqui é uma bactéria que causa essa doença e não um vírus. E na letra D, a forma de prevenção dessa doença é a camisinha. Está corretíssimo, né? A camisinha, ela é uma barreira, ela é uma capa protetora que vai impedir aí o contato entre as secreções, né, do pênis e da vagina e, consequentemente, vai impedir que micro-organismos patogênicos sejam transmitidos, né, de uma pessoa a outra, tá? Seguindo aqui então, a segunda doença que a gente vai falar nessa aula é a gonorreia, tá? A gonorreia é causada por uma bactéria também chamada Neisseria gonorrhoeae, tá? E essa bactéria, ela já não é uma espiralzinha, ela já tem um formato, né, de uma bolinha como se fossem uns cílios em volta dela. Essa bactéria também pode ser transmitida, tá? Pelo contato não só sexual, né? Mas pelo contato sanguíneo, por exemplo. Quais são os sintomas da gonorreia? Então, basicamente, essa bactéria ela vai se instalar ali na uretra, que é o canalzinho que a gente já sabe, né? Que vai eliminar ali a urina, o xixi. O que vai acontecer então se ela ficar se alojando ali e se proliferando ali naquela região? Ela vai causar uma inflamação que vai provocar uma sensação de ardência cada vez que a pessoa vai urinar. Essa pessoa ela vai ter uma secreção, um corrimento, e esse corrimento é diferente, por exemplo, né, se for na mulher, tá? Porque aqui a gente tem a imagem do homem, né, mas pode acontecer na mulher também. É um corrimento diferente daquele que a menina tem na calcinha, tá? É um corrimento mais amarelo, que pode inclusive ter odor, tá? Um cheiro, né, mais forte e desagradável. Então é preciso ficar de olho. Pode acontecer também um inchaço, uma vermelhidão nos órgãos genitais, tá? E essa secreção ela é mais amarela, mais grossa, lembrando pus, tá? Aquela amarelinho, né, que sai quando a gente tem uma infecção mesmo. A transmissão, como eu falei, também pode ser, né, por contato sexual, pode ser pelo sangue, ou pode ser ainda da mãe para o filho também, tá? Então é bem parecido com a sífilis, a forma de contágio. Pode também ser bem perigosa para o bebê. Então, se a mãe, né, tiver gonorreia, não tiver sob o tratamento, fazendo acompanhamento, essa bactéria passa para o bebê e também provoca má formação, pode provocar cegueira, surdez, tá? Então é bem sério. E muitas vezes a criança nasce prematura, tem que ficar na incubadora para fazer um tratamento, nasce com baixo peso. Então é bem importante para a mãe e para o filho, né, que haja aí esse tratamento. E claro, assim como a sífilis, a gonorreia também tem cura, tá? Então é bem importante qualquer alteração de secreção, de ferida, de lesão, de vermelhidão, qualquer coisa diferente nos órgãos genitais, né? É sempre essencial procurar ajuda médica o mais rápido possível. E o tal do cancro mole, o que é isso? Então é uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi, tá? Que são essas bactérias que parecem um cordãozinho de bolinhas. Elas se manifestam com dor de cabeça, febre, fraqueza muitas vezes, feridas que são muitas, tá? E essas feridas, elas têm uma característica diferente, elas são mais doloridas. No caso lá da sífilis, as lesões podem não ter dor, tá? Aqui elas são mais doloridas e elas começam na genitália, né? Na parte de fora ali dos órgãos genitais, mas também pode se espalhar para outras partes do corpo. Então, olha só aqui, né? Na região da vagina, aqui, né, na região do pênis. Então, a gente consegue notar que são feridas mais profundas, né, por isso a dor, tá? Dá pra ver, né, que acaba formando também um pus nessa ferida. Então, além, né, da pessoa sofrer com a dor e tal, né, fica aí um aspecto bem, realmente, né, anti-higiênico. Mas
sempre, né, se acontecer e aparecer qualquer alteração, como eu já falei, né, é o médico que vai identificar, vai ajudar essa pessoa a curar, né? E ver realmente se é uma IST, às vezes pode nem ser. A prevenção, preservativos, né? Então a camisinha é o método mais seguro contra a gravidez e também contra essas ISTs. E o tratamento delas, né, vai melhorar a qualidade de vida, claro, dessa pessoa, né, que vai deixar de ter essas feridas, essa dor, esse incômodo todo. Mas principalmente, olha como é importante, vai interromper a cadeia de transmissão da doença. Ou seja, ao se tratar, essa pessoa ela vai impedir que ela continue passando aquela bactéria para outras pessoas, né? Se ela se relacionar sexualmente sem a segurança, né, sem o preservativo, ela pode estar contaminando mais pessoas. Então, além da pessoa estar se tratando, ela está ajudando a preservar a saúde do próximo também, né? E claro, também já falei e repito, o importante é que um diagnóstico seja precoce. Não adianta esperar, né, o órgão estar feio, bem pior, para daí ir no médico. Porque aí o grau da doença já se agravou muito. Então, qualquer coisinha marca, né? O médico é um profissional que ajuda, que diagnostica, que vai orientar, que vai medicar e ajudar na cura também. Mais um quiz. E esse diz o seguinte: nem todas as ISTs possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta ISTs apenas olhando para ela. Assinale a única alternativa que não garante proteção contra essas doenças. Então, na letra A, uso de camisinha. Na letra B, não compartilhar roupas íntimas. Na letra C, não compartilhar objetos perfuro-cortantes, tá? Então, alicate, cutícula, brinco, agulhas, né? Ou a letra D, utilizar métodos anticoncepcionais comportamentais. Qual desses que não garante a proteção contra essas 3 doenças que a gente viu ao longo dessa aula?
E então, usar camisinha, a gente já sabe que é o melhor método de prevenção contra essas doenças. Não só contra essas, mas outras que a gente ainda vai estudar. Não compartilhar roupas íntimas. Roupa íntima não se compartilha, né? Por essas doenças e outras que podem acabar sendo transmitidas. Não compartilhar objetos pérfuro-cortantes. Não podemos, tá? Até mesmo alicate de cutícula, meninas, pode sim estar transmitindo doenças, tá? Então não é para compartilhar esse tipo de material, pelo menos não sem a esterilização adequada. E utilizar métodos anticoncepcionais comportamentais. Isso aqui não garante proteção. Os métodos comportamentais que a gente viu são uma tabelinha e o coito interrompido. Esses dois métodos, nessa relação sexual, eles não vão proteger contra a doença, né? Porque está havendo essa troca de secreções e essas doenças e outras podem sim ser transmitidas, tá? Por isso que a nossa resposta aqui era a alternativa D, a única que não garante a proteção contra essas doenças. Mais um exercício, o último da aula de hoje. Qual é o tipo de tratamento mais comum para essas doenças bacterianas que a gente viu? Sífilis, gonorreia e cancro mole? E por que esse tipo de tratamento é indicado? Lembra lá que eu falei no início da aula? Então vamos lá responder aí, eu já retorno para a correção. O tratamento mais indicado, né, são antibióticos. Existem vários antibióticos, mas o que eu quero que você tenha claro aí na sua cabecinha é que os antibióticos são remédios controlados, usados somente em casos de bactérias, tá? Eles vão eliminar as bactérias. Então, se a pessoa tem uma doença viral e tomar um antibiótico, não vai fazer efeito, pelo contrário, vai trazer prejuízos para a saúde dela, né?
E aí, estamos finalizando mais uma aula. Olha só, o que nós vimos ao longo dessa aula? Que as ISTs, né, são as infecções transmitidas sexualmente. Nem todas elas vão ter sintomas clínicos, né, manifestação, tá? Algumas têm sintomas parecidos. Vocês viram que a sífilis e a gonorreia têm sintomas meio parecidos, né? Por isso que, sejam elas, né, virais, bacterianas ou outros agentes causadores, quem vai diagnosticar é o médico, né? Através de um exame de urina, de sangue, né? Uma análise na área genital. Nessa aula, então, a gente conheceu as bacterianas, falamos da sífilis, da gonorreia, do cancro mole e lembrando sempre que a mais eficiente proteção contra essas e outras doenças é a camisinha, tá? Então, só uns lembretes aí, mantenham as suas anotações, né, em ordem, seu caderno, responder as chamadas, as atividades aí que vocês recebem. Fiquem de olho no mural, né, o que os seus professores orientam, né? Todos nós estamos aqui buscando ajudar vocês nesses momentos. Agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.